Vi outro dia, se o dízimo é para Deus, por que eu tenho que dar para a igreja e não, por exemplo, uma instituição de caridade? Ok, a sua pergunta é muito boa. Eu devo devolver meu dízimo, eu tenho que devolver a Deus. Aonde eu devolvo? Nós temos que ser criteriosos para saber aonde entregar o nosso dízimo. No geral, o dízimo é devolvido em alguma igreja. E a igreja deveria usar esse dinheiro com apenas uma finalidade. Qual é a finalidade que o dízimo é dado? Eu não sei se separei um texto para vocês, mas ele está aqui. Separei sim. Qual é a finalidade do dízimo no Antigo Testamento? Se eu descubro a finalidade, eu tenho que saber se esta igreja, aonde eu devolvo o dízimo, está usando o dinheiro para a finalidade que a Bíblia apresenta. Se ela está usando, quer dizer que eu estou devolvendo o meu dízimo num local que está usando corretamente os recursos de Deus. Vamos ler então Números, capítulo 18, versículo 21. Números 18, 21, lá no início da Bíblia novamente. Números 18, verso 21, página 111. Página 111 do Antigo Testamento, você que nos acompanha em casa, Números 18, verso 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Deixa eu explicar duas coisas nesse verso. Primeiro, aos filhos de Levi eu dei o dízimo. Você se lembra que em Israel haviam 12 tribos? Uma dessas tribos era chamada a tribo de Levi, ou os levitas. Houve um momento em que Moisés subiu ao monte para buscar a lei de Deus. Estão lembrados? Nós já estudamos sobre isso aqui. Quando Moisés desce do monte, eles haviam construído um bezerro de ouro e as tribos estavam adorando esse bezerro de ouro. Mas nessa rebelião, houve uma tribo que não se curvou a esse bezerro de ouro. Essa foi a tribo de Levi. A tribo de Levi foi a única tribo que não se curvou diante do bezerro de ouro. Por causa dessa fidelidade da tribo, Deus escolheu a tribo de Levi, os levitas, para serem os ministradores da tenda da congregação. O que era a tenda da congregação? Era o santuário que eles construíram no deserto. Esse santuário ficava viajando com o povo de Israel por 40 anos. Quando eles entraram em Canaã, esse santuário móvel foi armado lá em Siló e depois Salomão construiu um templo sobre o monte Sião, na cidade de Jerusalém. Então os levitas cuidavam do serviço nessa tenda móvel e depois no santuário, no templo de Salomão. Então, quando Moisés, melhor Josué, o sucessor de Moisés, repartiu as terras de Canaã com as tribos, ele separa as terras apenas para 11 tribos. Os levitas não recebem a herança em terra, mas recebem o quê? O dízimo. Então, tudo que as 11 tribos passaram a produzir, a 10ª parte, ou dízimo, vinha para o santuário, para a manutenção dos levitas. E eles sobreviviam desse dízimo das tribos e cuidavam da vida espiritual da nação. Então é por isso que o dízimo é usado no Velho Testamento exclusivamente para sustentar os levitas, que eram os encarregados do serviço sagrado do santuário. Ou seja, da religião do povo. E no Novo Testamento, como são as coisas? Porque agora não existe mais tribo levita. O santuário foi destruído por Nabucodonosor no ano 586 a.C. E agora? Nós iremos para um breve intervalo comercial e quando voltarmos responderemos a esta e outras perguntas. No próximo bloco... Pastor, eu já passei por igrejas onde o pastor principal da igreja tinha carros importados, casas de aluguel, para alugar, e chácara.